paz do Senhor Jesus, queridos, vai tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo. Amados, nesta oportunidade nós vamos falar sobre o rei Davi. E algumas questões nós vamos aqui trabalhar. O que me levou a fazer este vídeo foi alguns vídeos que eu recentemente assisti no YouTube sobre Davi. E não vou aqui mencionar o nome de pregadores, né, mas um determinado pregador, ele ensinou as seguintes coisas sobre Davi. Na sua pregação, ele começou da seguinte ponto. Primeiro, Davi era um filho bastardo. E segundo, ele afirmou que Davi não era filho de Jessé. Terceiro, ele afirmou que a mãe de Davi foi violentada por um dos escravos de Jessé. E isso aí me levou a fazer este vídeo, porque eu acho que eu tenho alguma coisa a dizer para os senhores e senhoras sobre o tema. E eu não acho justo, e não é de fato justo, a gente saber da verdade e se calar diante das mentiras. Então nós sabemos que o YouTube é um celeiro que tem verdades? Tem, óbvio. Mas eu quero dizer-lhes que tem mais mentiras do que verdades. E nós vamos trabalhar essas questões. Então eu convido vocês para lermos Salmo 51, versículo 5, que diz o seguinte: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Bom, o determinado pregador, ele começou analisando esse salmo, e daqui ele entendeu que em iniquidade fui formado e em pecado concebeu-me a minha mãe. E então ele passa a dizer que Davi aqui estava relatando a sua vida, no sentido de que Davi estava aqui dizendo, nessas palavras, que primeiro, a mãe dele foi violentada. Segundo, Jessé não era o pai dele. Óbvio que ele fez outras buscas, mas ele iniciou com este salmo. Então, a partir daqui, ele concluiu nessa expressão: eis que iniquidade foi formado. Então, para este determinado pregador, o fato de Davi ter dito em iniquidade foi formado, quer dizer que ele era filho de prostituição. Ele não era realmente filho de Jessé com sua mãe. E nós vamos trabalhar essa questão, queridos. Eu não vou aqui defender, com base nesse texto, a doutrina do pecado original, que é uma doutrina defendida no cristianismo e tem base no Novo Testamento. Repito para vocês, a doutrina do pecado original, de que todos os homens já nascem contaminados pelo pecado, tem base no Novo Testamento. E um dos versículos no Antigo Testamento que são elencados para provar a doutrina do pecado original é este, mas eu não vou, desculpe, queridos, trabalhar essa questão. Eu vou me ater aqui sobre a questão de Davi. E eu começo com esta pergunta: Davi realmente era filho bastardo? Bom, queridos, Davi era realmente filho bastardo. E aqui eu já vou começar a trabalhar este primeiro ponto. Nós vamos fazer duas observações. Em primeiro lugar, afirmar que Davi era filho bastardo é afirmar o que a Bíblia não está dizendo. Em nenhum lugar a Bíblia diz que Davi era filho bastardo.
Ok, queridos? E eu quero aqui mostrar em alguns versículos aqui, eu tenho muitos. Por exemplo, eu vou primeiro citar para os senhores aqui, ó. Davi participava da assembleia, do culto. Davi, veja bem, ele cultuava a Deus, ele adorava numa assembleia. E isso nós comprovamos em Salmo 22, Salmo capítulo 22, versículos 22 e 25, Salmos 26, versículo 12, Salmos 35, 18, Salmos 40, versículo 9. Eu quero ler apenas um deles, tá bom? Para dar as provas de que Davi realmente ele participava da assembleia dos adoradores. Salmo 22, 22 diz o seguinte: Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Aí agora você me pergunta, professor, vou ler aqui mais um versículo aqui, versículo 25. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Grave este nome, congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Guarde bem esta palavra, congregação. Então aqui, esse salmo, embora ele seja um salmo messiânico, mas no olhar histórico para o passado, está em vista aqui Davi, ok, queridos? Guardem bem isso. Salmo 22, embora ele seja um salmo profeticamente messiânico, mas historicamente o que está em vista aqui é a experiência do rei Davi. Então, o que Davi está dizendo aqui, o que é? Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Versículo 25. O meu louvor virá de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. E aí agora você me pergunta, professor, mas por que esta leitura? O que tem a ver Davi participar da oração? O que tem a ver Davi entrar no templo, fazer parte da adoração na grande congregação com o fato de ele ser bastardo? O que tem a ver? Tem tudo a ver e eu vou lhe mostrar. Vamos lá. A partir daqui eu vou lhe provar que Davi não era um filho bastardo. Por quê, professor? Eu vou lhe provar. Vamos, leia comigo em Deuteronômio 23. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 23. Vamos ver o que a Bíblia Sagrada tem a nos dizer sobre os bastardos. 23, versículo 2. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor. Veja então que Davi diz, louvarei o teu nome na grande congregação, na grande assembleia. Então Davi, conforme nós lemos lá nos Salmos, ele era um dos adoradores na grande congregação. Davi ele fazia parte da congregação. Logo, se Davi fazia parte da congregação, ele não era um bastardo. Por quê? Porque no Deuteronômio 23, 2 diz o quê? Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Aqui eu já derribo por terra essa primeira falácia de que Davi era um bastardo. Não era, porque a Torá ela proíbe que os bastardos entrassem na congregação. Não sou eu, mas é a Torá que está dizendo. Deuteronômio 23, 2. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor. Ora, visto que Davi entrou na congregação e participava do culto, a conclusão qual é? Davi não era filho bastardo. Ok, queridos? Davi não era filho bastardo. Eu quero ler ainda aqui o versículo 17 do mesmo capítulo. Não haverá rameira dentre as fileiras, entre os filhos de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Ok, queridos? Aqui eu vou aproveitar, por que eu li este versículo? Porque há alguns intérpretes que dizem que Davi era homoafetivo, ou seja, que ele tinha um caso de relação sexual com Jonatas, filho de Saul. Eu não estou tratando desse tema, mas resolvi abordar. Tá bom? Eu só quero aqui dizer para os senhores que aqui diz versículo 17,
não haverá rameira dentre as filhas de Israel, rameira que é prostituta, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. A Torá, ela proíbe também. Ok? Isso. Então, quando diz não haverá sodomita, por sodomita nós vamos entender não apenas a prática homoafetiva, mas todo tipo de imoralidade sexual, e o que inclui até o derramar sangue e outras coisas bem violentas. Quem conhece a história de Sodoma e Gomorra sabe, ok? Então, por que eu li isso? Porque Davi, ele, de acordo com o que pode se ler, ele não tinha uma relação homoafetiva com Jonatas, ok, queridos? Então, vamos retomar aqui ao nosso estudo. O pregador, ele disse que Davi era filho de uma prostituta. Ou seja, não é que ele era filho de uma prostituta, mas que a sua mãe foi prostituída, foi violentada. E aqui eu pergunto, onde é que nós lemos na Bíblia Sagrada, aqui eu incluo o Antigo e Novo Testamento, onde é que nós vamos encontrar que a mãe de Davi foi violentada por um dos servos de Jessé? Aqui, esta é a minha pergunta. Se alguém que está me assistindo agora deixou-se levar por esta pregação falaciosa, não vou aqui por respeito citar o nome do pregador, que aliás são dois e bem conhecidos no Brasil, mas eles são bem famosos, são pregadores para multidões, ok? Mas eu digo que isto é uma pregação falaciosa, dizer que Davi era bastardo. Segundo, que a mãe de Davi Davi não era filho de Jessé, e sim filho de um outro homem com a sua mãe, que a sua mãe foi violentada. Onde é na Bíblia Sagrada que se lê que a mãe de Davi foi violentada? Então, com todo o respeito que eu tenho, até pelo determinado pregador, mas não combatendo a pessoa, mas o ensino, nós não podemos aceitar este ensino, querido. Por quê, professor? Porque não está na Bíblia Sagrada. Professor, mas foi um grande pregador que disse isso. Meu irmão, para mim grande é Deus, grande é a palavra de Deus. Todos têm que se submeter à Bíblia Sagrada. Eu posso falar que está de acordo com a Bíblia Sagrada. Se está de acordo com a Bíblia Sagrada, eu posso falar, e não interessa quem vai gostar. Não me interessa quem vai gostar. Se a minha interpretação está de acordo com a Bíblia Sagrada, não me importo com a visão do outro. Mas, se o que eu vinha falar não está de acordo com a Bíblia Sagrada, deve ser combatido. E é isso que eu estou fazendo, combatendo o que um determinado pregador disse, porque não está de acordo com a Bíblia Sagrada. Não encontramos na Bíblia Sagrada este falso ensino de que a mãe de Davi foi violentada. Este é o primeiro ponto que eu estou derribando aqui, ok, queridos? Em terceiro lugar, ele diz que Davi não era filho de Jessé. Mas a própria Bíblia, ela vai desmentir isso. Vocês querem ver? Vamos aqui para 1 Crônicas 2, 13 a 15. É a própria Bíblia quem vai desmentir isso. Ele diz que Davi não era filho de Jessé, em outras palavras, que Jessé não era pai de Davi. Mas isso é o que este pregador, aquele pregador diz. Mas o que a Bíblia diz? 1 Crônicas 2, 13 a 15. Leiamos comigo, queridos. E Jessé gerou a Eliabe. Veja, gerou a Eliabe. Logo aqui, Jessé era pai de Eliabe, seu primogênito. E Abinadab, gerou também Abinadab, o segundo. E Simeia, o terceiro. E Natanael, o quarto. A Radai, o quinto. A Ozem, o sexto. E a Davi, o sétimo. Queridos, você pode ver que na leitura que eu fiz aqui, 7 com Davi,
foram gerados por Jessé. Se eu concordar com ele que Davi não foi gerado por Jessé, eu sou obrigado a dizer também que nenhum dos outros filhos foi gerado. Por quê? Porque dos versículos 13 a 15 está dizendo que os 7 filhos foram gerados por Jessé. Agora, se é verdade que Davi não foi gerado, também é verdade que os outros não foram gerados. Por quê? Porque em relação a Jessé está escrito que Jessé gerou aos 7. Vou repetir a leitura. E Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab, o segundo, e Simeia, o terceiro, e Natanael, o quarto, a Radai, o quinto, a Ozem, o sexto, e a Davi, o sétimo. Está bem aqui, queridos? Sou eu, ou melhor, é a Bíblia Sagrada que está dizendo que Jessé gerou ao rei Davi. Logo, aqui cai por terra essa ideia esdrúxula, dizer que a mãe de Davi foi violentada e que Jessé não era o pai de Davi. Ora, se Jessé não fosse pai de Davi, jamais se diria que Davi tinha, ou que Jessé tinha gerado ao rei Davi. Aqui eu quero fazer uma observação. A Jesus Cristo, está escrito, os judeus eles diziam, não estão aqui entre nós, sua mãe e seu pai, não está também entre nós as suas irmãs e os seus irmãos. Ora, perceba que Jesus é chamado de filho de José, mas jamais o Novo Testamento diz que José gerou a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque realmente José não gerou a Jesus Cristo. E eu vou provar-lhes isso bem aqui, pela leitura. Mateus, capítulo 1. Eu sei que vocês já sabem, mas eu vou mostrar-lhes. Tá bom? Aqui para a genealogia, o que diz aqui? Vamos lá. Vou começar do Mateus, capítulo 1, versículo 15. E Eliú gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Veja que Mateus jamais diz que José gerou a Jesus. Diz que José era marido de Maria, da qual Maria nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, se Davi não fosse filho de Jessé, você pode ter certeza que a Bíblia diria, embora chamasse Davi de filho de Jessé, mas jamais diria que Jessé gerou ao rei Davi. Quando se usa essas palavras gerou, isso quer dizer que realmente Davi era filho sanguíneo de Jessé. Então não é verdade que a mãe de Davi foi violentada. Não é verdade, queridos. A Bíblia não ensina isso e temos que rechaçar este falso ensino. Não interessa quem foi o pregador, quem é o pregador. Por respeito, continuo a dizer, por respeito ao pregador, eu não vou citar o nome dele. Porque eu não estou aqui para combatê-lo, não combatê-lo, mas o ensino dele, o ensino sim, eu estou combatendo. Ok, queridos? Davi não era filho de Jessé, mas já provamos aqui que era. Mas eu quero fazer aqui uma outra leitura. Mateus 1,6, olha o que diz aqui. O Novo Testamento, ele também confirma isso. E Jessé gerou ao rei Davi. Olha o que o Novo Testamento diz. E Jessé gerou ao rei Davi. Se você ver todas as listas aqui, se você ver, eu vou só ler aqui os versículos 3, capítulo 1 de Mateus, versículo 3. E Judá gerou a Tamar, a Perez e a Zerá. E Perez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nação, e Nação gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. Gerou, todos aqui foram gerados. Quer dizer que no caso de Davi, Davi não foi gerado. Davi não era filho. Se Davi não era filho por geração,
então os outros também não eram. Agora, se o que nós lemos dos outros eram filhos por geração, então Davi também era filho por geração. Não era bastardo, querido, ok? Vamos ver aqui. Sobre o pai e a mãe de Davi. O pai nós temos. Sobre a mãe de Davi. Quem era a mãe de Davi? Quais eram as informações? Qual é a informação que a gente pode ter sobre a mãe de Davi? 1 Samuel, capítulo 22. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre a mãe de Davi, né? 22:3. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Isso é tudo o que a Bíblia tem a dizer sobre a mãe de Davi. Aqui o versículo em nenhum momento sequer insinua que a mãe de Davi foi violentada. Ok? A outra informação que nós temos sobre a mãe de Davi é lá no Salmo 86, versículo 16. Vamos ler lá, queridos? O que nós temos sobre ela? Salmo 86, versículo 16. Olha o que diz aqui. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo e salva ao filho da tua serva. A outra informação que nós temos sobre a mãe de Davi é que ela era uma serva de Jeová, uma serva de Yahvé. É tudo que nós temos. Aqui em nenhum momento está se insinuando sequer que ela foi violentada, ou que ela era uma adúltera. Não. Ao contrário, aqui há um grande elogio à mãe de Davi. Era uma serva de Deus. Ah, professor, mas servo de Deus pode ser violentado? Pode, mas o texto não está dizendo isso aqui. Ok? Não está dizendo. Então nós temos que rechaçar este ensino de que a mãe de Davi foi violentada, ou que seria uma prostituta, ou uma adúltera, né, por assim dizer, e que Davi não era filho realmente de Jessé. Vamos rechaçar este ensino, queridos. Ok? Aqui, sobre, vamos ver o que falta aqui. Davi participava da Assembleia, isso aqui eu já li, vou só repetir. Salmo capítulo 22, versículos 22 e 25, Salmos 26, versículo 12, Salmos 35, 18 e Salmo 40, versículo 9. Todos esses salmos mostram que Davi participava do culto, da Assembleia, da congregação. Então, se Davi participava do culto, da congregação, logo ele não era um filho bastardo, queridos. Ok? Ele não era um filho bastardo. Não era de forma nenhuma. Vamos ver, um outro argumento que eu já ouvi é de dizer que, na verdade, Davi, ele estava lá cuidando das ovelhas porque ele não era filho. Ali era um trabalho para escravos, para servos e não para filhos. Meus irmãos, pelo amor de Deus, isso é um ensino falacioso. O que tem a ver isso? A Bíblia Sagrada, em mais de um momento, diz que realmente Davi era filho de Jessé. Eu quero ler para vocês em 1 Samuel, capítulo 16, para fecharmos. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 5 a 13. Vamos lá. Eu vou ler a partir do versículo 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem.
pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesma até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Grave, irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Meus irmãos, eu já li para vocês que a Bíblia diz que Jessé gerou ao rei Davi. Esse texto aqui mostra claramente que Jessé tinha 8 filhos. A leitura que eu fiz aqui mostra que Jessé tinha 8 filhos. Embora em outra leitura, conforme nós lemos em 1 Crônicas 12, 13 a 15, diz que ele tinha 7 e Davi era o 7º. Eu não vou entrar no detalhe aqui se Jessé tinha 8 ou 7. O que me interessa aqui nesse vídeo é apenas mostrar para você que Davi era realmente filho de Jessé por geração. Meu objetivo aqui, neste vídeo, é mostrar para você que Davi era realmente filho de Jessé por geração. Filho na carne, no sangue. Tal como os seus 7 irmãos, ou tal como os seus 6 irmãos, conforme nós lemos em 1 Crônicas 2, 13 a 15, ou 7, conforme nós lemos aqui. Não interessa se eram 7 ou 6. O que me interessa aqui é mostrar para você que Davi, de acordo com os relatos, ele realmente era filho de Jessé, queridos. Davi realmente era filho de Jessé. Agora, o último ponto aqui que eu irei refutar, o 7º, é esse. Se o Salmo 51, e eu vou ler aqui mais uma vez para o Senhor, se a expressão do Salmo 51 e versículo 5 que diz, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Bom, se isso aqui ensina que Davi era filho de prostituição, se esse salmo aqui, se essa expressão que Davi usou, quer dizer que ele não era filho de Jessé, que sua mãe tinha sido prostituída, violentada, em outras palavras, se essas palavras de Davi aqui significam que ele era filho de prostituição, então eu quero aqui fazer uma leitura em passagens paralelas que usam o mesmo sentido, embora com outras palavras, mas o sentido é o mesmo. Eu convido aqui para lermos em Jó, queridos. Jó capítulo 15. Olha o que diz, 15 versículos 14 e 15. Que é o homem para que seja puro, e o que nasce mulher para que fique justo. Eis que nos seus santos não confia, que é os anjos, e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como água. Davi diz, lembre-se, em iniquidade fui formado, em pecado concebeu minha mãe. Você sabe o que Davi estava dizendo? É que ele não era puro diante de Deus. Ainda que o judaísmo não aceite a doutrina do pecado original, todavia, o judaísmo, ele ensina que nenhum homem, mesmo que viva apenas um dia de vida, é puro diante de Deus. Ninguém é sem pecado, ainda que viva um só dia, diz a Bíblia Sagrada, e isso no Antigo Testamento.
Ainda que uma pessoa tenha apenas um dia de vida, todavia essa pessoa ele não é imaculado diante de Deus. Vamos fazer uma separação. O judaísmo ele não crê na doutrina do pecado original, conforme ensina o Novo Testamento. Todavia, o judaísmo ensina que ninguém, ainda que tenha um só dia de vida na terra, ele é puro diante de Deus. E esse é o sentido do Salmo 51, versículo 5. É o mesmo sentido que nós lemos em Jó. Jó, capítulo 4, versículos 17 a 19. Vamos ler aqui. Jó 4, 17 a 19. O que diz? Seria porventura o homem mais justo que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Isso aqui eu já li. Eu estou só repetindo. Eu errei. Vamos aqui. Jó 15, versículos... Mas eu vou ler mais uma vez. Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura. Realmente eu não tinha lido, porque esse aqui é tão paralelo ao primeiro que eu li que eu pensei que não, que já tinha lido. Vamos lá. Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura, quanto mais naqueles que habitam em casa de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça. Ok, queridos? Então, no conceito do Antigo Testamento, nenhum homem é puro diante de Deus. Nenhum homem. E este é o sentido que Davi quis dar e deu ali em Salmo 51, versículo 5. Segundo as Crônicas 6:36, queridos. Vamos ver aqui. Segundo as Crônicas 6:36. Olha o que diz aqui. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e o entregares diante dos inimigos, para que os que os cativarem os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha. Essa mesma leitura nós encontramos em 1 Reis 8:46. Ok? Aqui está dizendo o quê? Pois não há homem que não peque. Ah, professor, mas ali Davi está falando da sua experiência quando estava ainda sendo gerado. Sim, sim. E Jó está falando exatamente disso. Jó, leia capítulo 4, versículos 17 a 19. Jó, capítulo 15, versículos 14 a 16. Jó está falando exatamente disso, que não há homem puro diante de Deus. Não há. Ainda que viva um só dia, não há ninguém puro, imaculado diante de Deus. Nem mesmo os anjos diante de Deus são puros. Nem mesmo os anjos, querido. Quanto mais o homem ou filho de homem, que é barro, que é pó, que é comparado ao lodo. Ok, queridos? Vamos aqui ler em Eclesiastes 7:20. Eclesiastes 7:20. Olha o que diz aqui. Eclesiastes 7:20. Para fecharmos o pensamento. 7:20. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que não faça bem e nunca peque. Não há homem justo. Assim, nós vamos entender o seguinte, que não há um homem justo sobre a terra. E isso já começa desde o momento da sua concepção. Veja bem, a Torá, ela diz que a mulher, quando ela tinha uma criança, no 8º dia tinha que ser circuncidado. Quando era homem, com 40 dias tinha que ser levado ao templo para apresentar e fazer todo aquele ritual da purificação. Por que purificação se já nascia puro? A lei mandava e manda que com 40 dias tinha que ser apresentado para que passasse pelo ritual da purificação, segundo determinava a Torá. Se fosse filho e mulher, eram 80 dias, se não me falha a memória. Então, queridos, a própria Torá, nos seus rituais, ela mostra. E ela diz que os filhos eles tinham que ser purificados com 40 dias, mulher com 80 dias.
E era isso que Davi se referia: em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Repito, ainda que os judeus não concordem com a doutrina do pecado original, todavia, de uma certa forma, eles, ou no Antigo Testamento a gente lê, que mesmo a pessoa, ainda dentro do ventre, ele, de uma certa forma, ele é impuro. Ainda que, de acordo com o judaísmo, isso não signifique o pecado original, o pecado passado de pai para filho, de Adão até os outros seus descendentes, todavia, nós encontramos no Antigo Testamento que uma pessoa, mesmo no ventre, ele já é impuro. Ele já é impuro. Daí a Torá, ela ensina o ritual da purificação para homens com 40 dias, para mulheres com 80 dias, queridos. Ok? O próprio Jesus Cristo, ele passou por este ritual da purificação, embora ele não tivesse pecado. Mas ele tinha que seguir isso. Porque quem é que sabia que ele não tinha pecado? Maria sabia. José sabia. Mas os outros sabiam? Não, e eles tinham que proceder de acordo com a Torá. Olha o que Lucas diz aqui. Vamos ver se eu encontro aqui com facilidade. Vamos ver se eu encontro com facilidade, queridos. Lucas capítulo 2 e versículo 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhes dado o nome Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, ora, os dias da purificação são 40 dias para o homem, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ok? Eu quero ver se eu encontro aqui com facilidade onde está escrito na lei. Vamos ver aqui, Levítico capítulo 12, versículos 12 a 6. Ok, que diz lá? Levítico capítulo 12. Vou ler dos versículos 12 em diante. Fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. E no 8º dia se circuncidará o menino, a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. No sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará e não virá ao santuário até que se cumpra os dias da sua purificação. É por isso que Davi diz: em iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe, ou vice-versa. Era a isso que Davi fazia referência, ou seja, para que o filho fosse limpo, ele tinha que passar por este ritual. Não é que Davi estava dizendo que ele nasceu de uma prostituta ou de prostituição, que sua mãe foi infiel ou que sua mãe foi violentada, não. Por trás daquelas palavras de Davi estava esse ritual aqui. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. É por isso que Davi diz: em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Era um processo de imundícia. Era um processo de imundícia. A questão do menino nascer, ele nascia na imundícia, porque a menstruação era tido como uma coisa imunda perante Deus. É tão tal que, de acordo com a lei, um homem não poderia se chegar à sua mulher nos dias da sua menstruação, pois isso era imundo diante de Deus. Era um período de imundícia. E era isso que Davi fazia referência. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará e não virá ao santuário. Por quê? Porque ia manchar o santuário até que se cumpra os dias da sua purificação. Mas se tiver uma fêmea, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha,
trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da congregação ao sacerdote, o qual oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz um varão ou fêmea. Ok, queridos? Então, para que nós entendamos as palavras do rei Davi no Salmo 51, que eu vou ler mais uma vez aqui para os senhores, fazer questão de ler. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Isso aqui só pode ser entendido de acordo com o que nós lemos em Levítico capítulo 12, versículos 6 a 7. Para a lei, de acordo com a lei, todos eram concebidos e nasciam na imundícia. E para serem limpos, eles precisavam passar pelo ritual da purificação, conforme nós lemos em Levítico capítulo 12, versículos 6 a 7. É a isso que Davi faz referência, ok, queridos? Eu espero que eu tenha ajudado os senhores e senhoras. Se você gostou deste vídeo, meu irmão, minha irmã, eu gostaria que você compartilhasse. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, ok? Eu peço a você que me ajude na propagação deste trabalho. Eu faço isso aqui por amor à palavra de Deus e porque eu gosto de compartilhar os conhecimentos. Se você está se sentindo ajudado, me ajude também. Divulgue este canal, divulgue o meu trabalho, se inscreva, peça para os seus amigos também se inscreverem. Me ajude, ok? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.